Olá! Viajando pela química medicinal, é isso mesmo, aquele bate-papo diário contando para vocês um pouco da estrutura química dos diferentes compostos, é isso mesmo. Aqui no nosso canal Vision Pharma você tem informações todo dia. O tema do nosso vídeo é como atua a penicilina. Nossa, que bacana, prof! A penicilina, como nós vimos, ela é um beta-lactâmico formado pela condensação de dois aminoácidos, a cisteína com a valina, e ela apresenta um mecanismo vinculado à inibição da síntese da parede das células bacterianas. Então, essa molequinha que vocês estão vendo aqui para cima é a molequinha da penicilina. E essa substância, ela é naturalmente produzida por fungos do gênero Penicillium e atua majoritariamente em bactérias gram-positivas, cocos gram-positivos, e aí o destaque fica para Strepto, Staphylo, lembrando sempre daqueles que não são produtores de penicilinase, porque essa é uma substância que cliva a estrutura coplanar da molécula de penicilina. Esse bate-papo vai ficar disponível no nosso canal, é isso mesmo, canal Vision Pharma. Inscreva-se no canal, dê joinha nos vídeos que você assistir, ative as notificações, marque lá a sinetinha, o sininho. Quando chegar algum vídeo novo, que chega todo dia, claro, você vai receber essa informação bate-pronto. Chegou o vídeo, você já fica sabendo. Divulgue, compartilhe esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Telegram. Compartilhe. Vamos viralizar esse negócio, fazer esse canal flutuar o planeta Terra e fora do planeta Terra. Não esqueça, indique o canal para os seus colegas de faculdade, seus amigos, seus colegas de profissão, seus familiares. Indique para o seu tio, sua tia, seu avô, sua avó, enfim. Todos devem assistir o canal Vision Pharma. Nos acompanhe também pelas redes sociais, Professor Edson Oliveira e o Vision Pharma, a dupla infalível. Vale lembrar que o Vision Pharma é super chique, ele tem até um site, www.visionpharma.com.br, o site que está cheio de informações científicas para o seu conhecimento, para o aprofundamento das informações. Nosso bate-papo, então, como atua a penicilina, vai ser realizado por esse que vos fala, Edson Luiz de Oliveira, colega farmacêutico de farmacêutico para farmacêutico. Detalhe importante quando nós falamos de penicilina é que nós temos que lembrar que nós temos bactérias que são gram-positivas, ok? Antes, mecanismo de ação, bactérias que são gram-positivas, bactérias que são gram-negativas. Nós temos também bactérias que são destituídas de parede, esse é outro departamento. E temos também os que são parasitas intracelulares. Nosso foco vai ficar exatamente em relação às bactérias, já que a temática é penicilina, nós vamos focar em relação à estrutura da parede bacteriana, a estrutura do peptídeo glicano. Então veja que interessante, a molequinha, voltar aqui a imagem, olha que bonitinha, a molequinha da penicilina. E vamos ampliar aqui um pouquinho e mostrar o seguinte. Como nós mencionamos, o mecanismo de ação baseia-se na ligação covalente da molécula de penicilina a uma enzima chamada transpeptidase, que faz parte das conhecidas PBP. E temos outras, né? Tem carboxipeptidase, endopeptidase, mas o nosso foco vai ficar com a transpeptidase. Essa enzima, é importante lembrar, essa enzima, ela vai promover um processo de clivagem, ou seja, haverá um momento na síntese da parede da célula bacteriana que nós encontraremos ligados através da chamada ligação peptídica, dois aminoácidos, alanina, com a configuração D. A transpeptidase, ela tem essa particularidade, ela cliva essa ligação e separa, portanto, faz a dissociação em relação a esses
2 resíduos de aminoácido, e que é uma etapa crucial dentro do processo de síntese da parede da célula bacteriana. Veja que top! Então, o peptídeo glicano, ele é formado pela repetição de NAG-NAN. NAG significa N-acetilmurâmico, ácido N-acetilmurâmico, e o NAN, ácido N-acetilmurâmico, e o NAG, ácido N-acetilglicosamínico. É o NAG e o NAN, ele se repete. E quando nós observamos a estrutura dessa substância, elas estão ligadas, veja bem, elas estão ligadas, o NAN está ligado a uma estrutura formada por 4 aminoácidos. L-alanina, o D-glu, o L-lis e o D-ala. O que nos interessa aqui é o D-ala. Forma-se uma ligação cruzada entre, veja bem, a L-lisina com a D-alanina. E é nesse momento aqui da formação dessa ligação cruzada, havendo a participação de 5 resíduos do aminoácido glicina, que nós chamamos de ligação pentaglicina. Então, a molécula de penicilina, ela vai ser reconhecida pela enzima, vai estabelecer uma ligação covalente e vai inibir de modo irreversível a transpeptidase. Resultado, a formação da parede ficará comprometida, ok? Então, repassando, as bactérias apresentam na sua organização, vamos considerar as bactérias gram-positivas, uma parede que terá na sua organização a repetição do NAG e do NAN, ácido N-acetilglicosamínico, ácido N-acetilmurâmico. Ligado ao ácido N-acetilmurâmico existe uma sequência de 4 aminoácidos. Esses 4 aminoácidos, na realidade, eles eram 5, mas eles vão ficar 4. E o último aminoácido, que é o D-ala, ele forma uma ligação cruzada com a L-lisina do outro tetrapeptídeo. É como se você tivesse uma sequência de 4 aminoácidos, uma sequência com 4 aminoácidos, e formasse uma ligação, vamos imaginar assim, uma ligação transversal. Então, é nesse momento que a molécula de penicilina atua. Consequentemente, ela vai inibir a formação da parede. Vamos ver isso com mais detalhes? Vamos olhar isso com mais detalhe. Então, vamos lá. Nós temos, portanto, preste bem atenção, nós temos a estrutura dos 4 aminoácidos, nós temos a presença exata do pentaglicina e haverá, portanto, a formação de uma ligação cruzada entre a L-lisina e a D-ala. Agora, preste bem atenção na imagem. Esse tetrapeptídeo, ele é diferente desse, porque nesse nós temos 5 resíduos de aminoácidos. Então, é nesse momento que ocorre todo o trânsito da transpeptidase. O que ela faz? Ela retira essa alanina e estabelece a ligação cruzada por intermédio dos 5 resíduos de glicina com a L-lisina do outro tetrapeptídeo, beleza? Então vejam, esse tetrapeptídeo já está pronto e esse peptídeo agora ele é formado por 5, há uma repetição no final de 2 resíduos de D-alanina. O que faz a transpeptidase? Ela cliva a ligação entre as 2 alaninas e permite que se estabeleça a ligação cruzada com a L-lisina por intermédio do pentapeptídeo. É nessa hora que ela, penicilina, muito intrometida, entra no histórico todo e confunde a enzima. Mas tem um motivo, vocês vão ver que o motivo não é o acaso. A organização estrutural da penicilina faz dela uma molécula estruturalmente semelhante a esses 2 resíduos de alanina, que nós chamamos de dipeptídeo. Então vamos repassar? Durante a síntese da parede bacteriana, nós temos uma sequência de 4 resíduos, eram 5, mas nós temos 4 nesse momento, e nós temos agora uma sequência de 5 resíduos de aminoácidos,
sendo que esse último resíduo de D-alanina, ele vai sair. Então, a transpeptidase vai tirar. E, ao mesmo tempo que ela tira, forma a ligação cruzada. Formando a ligação cruzada, portanto, eu tenho a estruturação ou a organização da estrutura do peptídeo glicano que forma a parede das bactérias. Vamos destacando aqui as bactérias gram-positivas, ok? Muito bem. Aí vem o seguinte, olha para cá. O que acontece? A transpeptidase, ela vai inibir. Então, não vai formar a ligação cruzada. E se não forma a ligação cruzada, qual é a consequência? A parede, ela vai estar organizada de modo incompleto. Então, há, portanto, nesse momento, a interferência da penicilina. O que a penicilina faz? Ela vai ligar-se à enzima através de um resíduo de serina existente na transpeptidase, no sítio ativo, forma uma ligação covalente irreversível e a transpeptidase não consegue arquitetar a ligação entre os peptídeos que compõem a estrutura do peptídeo glicano. Resultado da equação, não forma a parede é formada de modo incompleto. Então vejam que é interessante de destacar o seguinte, a interferência se dá no sítio ativo da enzima. Mas por que ocorre essa interferência? Se nós compararmos a estrutura química da penicilina ao dipeptídeo D-ala, nós vamos perceber que ele se sobrepõe no espaço. Esse é o grande marcante ou importante aspecto da química em relação ao mecanismo de ação. Se nós tomarmos e analisarmos o comprimento das ligações entre os elementos que compõem a estrutura da molécula de penicilina, que é derivada da união, da condensação da cisteína com a valina, e se nós compararmos a estrutura, a sequência dos elementos químicos que compõem o dipeptídeo D-ala, que estava presente, veja bem, que estava presente, volte o slide e observe atentamente, que estava presente nesse momento. Então, no momento que a transpeptidase ela vai agir, ela vai retirar essa alanina e depois ela vai permitir que se estabeleça a chamada ligação cruzada, pentaglicina, como queiram chamar, e essa ligação cruzada é importante para o estabelecimento da estrutura do peptídeo glicano. Então, o que acontece? Na presença da molécula de penicilina, que espacialmente ela se sobrepõe em relação ao dipeptídeo D-alanina, que está presente, volte mais uma vez e perceba, que está presente durante a etapa final, onde a transpeptidase vai agir. Então, a semelhança entre a estrutura de exposição espacial do dipeptídeo em relação à molécula de penicilina faz com que a penicilina presente, ela ingresse, alcance o sítio ativo da enzima, estabelece uma ligação covalente com o resíduo de serina e inativa a enzima. Inativando a transpeptidase, o que ocorre? Inibe a síntese da parede bacteriana, a bactéria não resiste à pressão osmótica ambiental e sofre ruptura. Então, o impacto do efeito em relação à vida da bactéria, quando em condições de contato com a penicilina, não vou discutir resistência, vamos imaginar que as bactérias sejam sensíveis, em contato com a penicilina inibe a transpeptidase. E o resultado é que não ocorre a formação da ligação cruzada. E por que isso acontece? Porque os dois aminoácidos que estão ali no finalzinho, D-ala, sendo que uma alanina vai sair, eles, colocados espacialmente, eles se sobrepõem como se fossem duas fatias de pão, beleza? Se encaixam praticamente, vejam
o distanciamento e os elementos aqui presentes, eles estão sobrepostos espacialmente. A distância é quase a mesma. Há pequenas diferenças, mas essas diferenças acabam favorecendo a própria penicilina, que é muito reativa. Aí ela reage com a serina no sítio ativo da transpeptidase e ó, tchau transpeptidase, tchau bactéria, e aí a bactéria morre. Efeito bactericida. É isso aí, galera. Ó, curte o canal, viu? Inscreva-se, curta o vídeo aí, tá? Beleza? E vai ter mais e mais. Todo dia nós vamos ter um vídeo de química medicinal para vocês. Aquele abraço!